Você já viu um pai impedir a própria filha de entrar na igreja no funeral da avó dela? Você já viu um homem sussurrar a somente família para a própria filha, e depois empurrá-la para a última fileira, ao lado dos empregados, enquanto 45 pessoas no velório fingem não ver nada? Sim, porque eu vivi isso. O que aquele homem não sabia era que dentro do caixão jazia uma mulher que havia documentado tudo. Cada visita que lhe faltou, cada telefonema que ele nunca fez, cada aniversário que ele esqueceu. 847 páginas de verdades esperando para serem lidas em voz alta na frente de todos que ele queria impressionar, e um testamento que lhe deixaria exatamente $1. Olá, meu nome é Siena Graves, tenho 34 anos. Esta é a história do funeral da minha avó, de uma herança de $4,7 milhões e do momento em que meu pai percebeu que havia subestimado a pessoa errada. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. A ligação foi feita às 9h47 de uma terça-feira de manhã. Eu estava no meio de uma apresentação para um cliente no escritório da minha empresa em Manhattan, uma proposta de arquitetura paisagística para um empreendimento à beira-mar no Brooklyn. Meu telefone vibrou ao bater na mesa de conferência. Olhei para a tela, esperando encontrar meu assistente. Em vez disso, vi um nome que não esperava, Carmen Rodrigues. Carmen era a cuidadora da minha avó. Ela nunca ligava durante o horário de trabalho. Pedi licença e saí para o corredor. Senhorita Siena. Sua voz falhou antes que ela terminasse de dizer meu nome. Sinto muito. A senhora Eleanor, ela faleceu esta manhã às 6h15. O corredor estava inclinado. Encostei a palma da minha mão na parede. Ela partiu em paz, continuou Carmen, com o sotaque carregado de emoção, enquanto dormia. Encontrei-a quando fui lhe levar o chá da manhã. Eu não conseguia falar, não conseguia respirar. Minha avó, a única pessoa da minha família que realmente me conhecia, havia partido. Eu liguei para você primeiro, disse Carmen baixinho. Porque ela me pediu. Ela me fez prometer. Algo em suas palavras me chamou a atenção. Primeiro, antes do meu pai? Uma pausa. Longa demais. Seu pai chegou às 8h para assinar os papéis. Eu fiz as contas. Meu pai já sabia disso havia quase 2 horas. Ele foi de carro até a casa dela, cuidou da papelada e nem sequer pensou em me ligar. Soube da morte da minha avó pela cuidadora dela, não pelo meu pai, não pela minha madrasta, mas pela mulher que trocava os lençóis da cama dela e fazia o chá. Obrigada, Carmen, consegui dizer. Obrigada por ligar. Encerrei a apresentação mais cedo. Meu cliente perguntou se estava tudo bem. Eu disse, minha avó acabou de falecer. Eu não disse nada, e meu pai não se deu ao trabalho de me dizer. Algumas verdades são pesadas demais para estranhos. Naquela noite, sentei-me no chão do meu apartamento rodeada de fotografias. Há 3 anos, a vovó Eleanor me deu um álbum, sua coleção pessoal, que abrange décadas. Guarde isto em segurança, disse ela, colocando o papel em minhas mãos. A verdade está nas imagens. Eu não tinha entendido naquela época. Eu estava começando agora. Contei 47 fotografias de família datadas de 1998 a 2020. Manhãs de Natal, jantares de ação de graças, comemorações de aniversário, brunches de Páscoa. 47 instantâneos da família Graves ao longo dos anos. Eu apareci em 3 deles. 3. E nas 3 fotos, éramos apenas eu e a vovó Eleanor, fotos que ela mesma tirou, separadas dos retratos oficiais da família. Nas fotos de verdade, aquelas emolduradas e expostas, estavam meu pai, Richard, sua esposa Marlene, vários primos e tias, uma família perfeita, sorrindo para a câmera. Eu não estava em lugar nenhum. Uma lembrança veio à tona, nítida como o vidro quebrado. Natal de 2002. Eu tinha 12 anos. Marlene reuniu todos em frente à árvore, dispondo-os como adereços na vitrine de uma loja de departamentos. Siena, querida, você poderia se afastar um instante? Eu só quero tirar uma foto de família. Olhei para meu pai, esperando que ele dissesse algo, que dissesse que ela é da família. Ele ajeitou a gravata e sorriu para a câmera. Virei a página para o final do álbum. Ali,
Escondida entre as páginas, estava uma foto que eu quase tinha esquecido, eu e a vovó Eleanor, tirada em 2021, sentadas no balanço da varanda dela. No verso, em sua elegante caligrafia cursiva, minha verdadeira neta, a única que se lembra do meu aniversário. Tracei a caligrafia dela com a ponta do meu dedo. Ela tinha visto todos aqueles anos sendo apagada. E ela tinha visto tudo. Eu simplesmente ainda não sabia o quanto ela havia notado. Na manhã seguinte, liguei para meu pai para perguntar sobre os preparativos do funeral. Ele atendeu ao quarto toque, com uma voz que carregava aquela mistura peculiar de impaciência e condescendência que eu conhecia desde sempre. Siena, eu ia te ligar. Não, você não estava, pensei. Mas eu disse, quero ajudar com os preparativos. Posso tirar folga do trabalho. A Marlene está cuidando de tudo, ele me interrompeu, como se eu tivesse me oferecido para reorganizar a gaveta de meias dele. Está tudo resolvido. Você só precisa chegar na hora. Gostaria de dizer algo na cerimônia, algumas palavras sobre a vovó. Passei mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa nesses últimos 7 anos. O elogio fúnebre já está definido. O pastor Thompson falará, e Marlene dirá algumas palavras em nome da família. Marlene, minha madrasta, a mulher que visitou a vovó Eleanor talvez 20 vezes em 15 anos. A mulher que certa vez me perguntou no dia de ação de graças, lembre-me novamente qual é o seu parentesco com Eleanor. Ela falaria em nome da família. Eu não faria isso. Pai, eu estava com ela toda semana. Eu ligava para ela toda noite. Acho que eu deveria. Siena. Sua voz endureceu. Não complique as coisas. É um funeral, não um palco. Apenas venha, sente-se em silêncio e não chame a atenção para si mesma. Apertei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos começaram a doer. Tudo bem, eu disse, porque o que mais eu poderia dizer? Mas antes que ele desligasse, algo que minha avó me disse há 6 meses veio à minha memória. Estávamos sentadas no jardim dela assistindo ao pôr do sol, e ela apertou minha mão. Eu anotei tudo, meu bem. Tudo no meu diário. Eu não tinha perguntado o que ela queria dizer. Agora eu gostaria de ter feito isso. Na noite anterior ao funeral, não consegui dormir. Sentei-me à minha mesa, olhando fixamente para uma fotografia emoldurada da vovó Eleanor. A foto foi tirada no verão passado, no seu aniversário de 83 anos. Eu havia levado para ela tulipas amarelas, suas favoritas, e um bolo de limão caseiro. Na foto, ela estava rindo, com uma mancha de glacê no queixo. Abri meu aplicativo de calendário e rolei para trás, percorrendo os anos anteriores. Sou uma pessoa meticulosa, um risco inerente à profissão de arquiteto. Eu registro tudo. 312 visitas. Esse é o número de vezes que dirigi de Manhattan até Westchester para vê-la desde 2017. 45 minutos em cada sentido. Às vezes no trânsito da hora do rush, às vezes na neve. Todo domingo, sem falta, e frequentemente também às quartas-feiras. Pensei nas visitas do meu pai. Carmen havia mencionado isso uma vez, quase como se estivesse se desculpando. Seu pai veio 4 vezes nos 5 anos em que trabalho aqui. Nunca ficou mais de 20 minutos. 4 visitas em 5 anos. Eu já tinha ganho mais do que isso em um único mês. Então, por que eu era quem estava sendo marginalizado? Meu telefone vibrou. Mensagem de Carmen, senhorita Siena. O advogado, Sr. Morrison, quer vê-la depois do funeral amanhã. Ele disse que é importante. Harold Morrison, advogado da minha avó, um homem que eu só tinha encontrado 2 vezes, ambas na casa dela. Ele sempre me olhava com uma expressão estranha, algo entre curiosidade e respeito. Eu não sabia o que significava importante. Eu não sabia o que o amanhã me reservaria. Mas eu sabia de uma coisa, eu estaria naquele funeral. Não para meu pai, não para Marlene, para a vovó Eleanor, a mulher que me amou quando ninguém mais o faria. E se tentassem me fazer sentir indesejado, eu não me desculparia por existir. Não mais. 14 de março de 2024. Na manhã do funeral. Me vesti com cuidado, escolhendo um vestido preto simples, aquele que a vovó Eleanor me deu no meu aniversário de 33 anos.
Clássico e elegante, ela disse quando abri a caixa. Como você. Em volta do meu pescoço, coloquei o colar de pérolas da minha mãe. Era a única coisa que me restava de Catherine Graves, que morreu de câncer quando eu tinha 8 anos. Meu pai apagou quase todos os vestígios dela depois de se casar novamente. Fotografias removidas, pertences doados, seu nome raramente mencionado. Mas a vovó Eleanor havia guardado esse colar. Ela o havia escondido e me deu no meu aniversário de 18 anos, pressionando-o na minha palma com lágrimas nos olhos. Sua mãe gostaria que você tivesse isso, ela sussurrou. Não deixe que tirem a memória dela de você. Olhei para mim mesma no espelho, o vestido, as pérolas, as olheiras de uma noite em claro. Hoje não é sobre você, eu disse ao meu reflexo. Hoje é sobre ela. Dirigi por 45 minutos até Westchester, o mesmo trajeto que já havia feito centenas de vezes, passando pelos centros comerciais e loteamentos, pelas estradas sinuosas ladeadas por pinheiros despidos até chegar à igreja de São Miguel. Cheguei às 13h45, 15 minutos antes do horário marcado. O estacionamento já estava ficando cheio. Reconheci alguns rostos, parentes distantes que eu via uma vez por década, velhos amigos da minha avó, algumas pessoas que eu não conhecia de todo. Respirei fundo e saí do carro. Aconteça o que acontecer a seguir, eu enfrentarei com dignidade. Eu me despediria da mulher que me amou e não deixaria que ela me visse desmoronar. Esse era o plano, de qualquer forma. Meu pai ficou parado na entrada da igreja como um sentinela. Ele vestia um terno cinza escuro, impecavelmente passado, e seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás com precisão. Ele cumprimentava os convidados que chegavam com um aperto de mãos, aceitando as condolências com um aceno sombrio, a imagem de um filho enlutado. Subi os degraus de pedra. Ele me viu chegando e sua expressão mudou. A tristeza habitual vacilou, substituída por algo mais duro. Siena. Ele entrou no meu caminho. O que você está fazendo aqui? É o funeral da vovó, pai. Ele olhou por cima do ombro. Tia Margarete, irmã mais nova da avó Eleanor, estava nos observando de dentro da porta. Ele baixou a voz. Não pensei que você realmente viria. Ela era minha avó. Sim. Bem, ele ajeitou os botões de punho, um hábito nervoso que eu havia notado desde a infância. Os assentos reservados para famílias estão lotados. Vocês precisarão se sentar no fundo. Eu fiquei olhando para ele. Eu sou neta dela. Apenas familiares nas primeiras fileiras. Sua voz baixou para um sussurro, quase inaudível. Entendeu? Antes que eu pudesse responder, Marlene apareceu ao seu lado. Ela vestia um tailleur preto da Chanel e tinha uma expressão de leve surpresa, como se tivesse descoberto uma mancha inesperada no tapete. Ah, Siena! Eu não pensei que você fosse conseguir. Por que eu não iria ao funeral da minha própria avó? O sorriso de Marlene não chegava aos seus olhos. Bem, você sabe, você está sempre tão ocupado com o trabalho. Ela se virou para meu pai. Richard, os Hendersons estão perguntando por você. Meu pai colocou a mão no meu ombro, não de forma afetuosa, mas firme, me conduzindo para o lado. Há espaço lá atrás, disse ele, perto da saída. Caso precise sair mais cedo. Ele se afastou antes que eu pudesse responder. Tia Margarete ainda estava observando. Sua expressão era indecifrável. Entrei na igreja sozinho. 45 pessoas enlutadas ocuparam os bancos da igreja. Tocava uma música suave de órgão. Na frente, o caixão da minha avó repousava sob um arranjo de lírios brancos, sua segunda flor favorita. Tulipas amarelas foram as primeiras que ela escolheu, mas aparentemente ninguém se lembrou de perguntar. Na primeira fila, meu pai, Marlene e 3 primos que eu mal conhecia. Eles estavam sentados de cabeça baixa, representando o luto como atores marcando seus lugares. Desloquei-me para a segunda fila. Meu pai se virou, nossos olhares se cruzaram e ele balançou a cabeça negativamente, um gesto pequeno e brusco. Não. Olhei em volta da igreja. Todos os rostos se desviaram, subitamente fascinados por seus programas ou por suas mãos cruzadas. Ninguém conseguia me encarar. Na última fila havia 3 ocupantes: Carmen, vestida com um simples vestido azul marinho, uma mulher que eu não reconheci,
mais tarde descobri que era motorista contratada, e um assento vazio. Sentei-me ao lado de Carmen. Ela estendeu a mão, pegou a minha e apertou-a suavemente. A senhora Eleanor ficaria tão triste ao ver isso, sussurrou ela. Ela não consegue ver, eu disse. Ela se foi. Carmen olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Ela vê tudo, a senhorita Siena. Sempre viu. Eu não entendi o que ela quis dizer. Ainda não. O culto teve início. O pastor Thompson falou sobre o descanso eterno e a graça de Deus. Marlene fez seu elogio fúnebre, 5 minutos de lugares comuns genéricos sobre uma mulher que ela mal conhecia. Ela mencionou a família 7 vezes. Ela não me mencionou uma única vez. Durante todo o tempo, fiquei sentada na última fila, ao lado da cuidadora e do motorista contratado, observando meu pai aceitar apertos de mão e acenos de cabeça em sinal de compaixão. Carmen se inclinou para perto novamente. O Sr. Morrison, o advogado, me disse uma coisa. Ele disse, hoje, muitas pessoas ficarão surpresas. Eu não fazia ideia do que ela queria dizer, mas estava prestes a descobrir. Marlene estava no pódio, enxugando os olhos com um lenço com monograma. Eleanor Graves era uma mulher extraordinária, começou ela, com a voz embargada pela emoção contida. Ela amava sua família incondicionalmente. Ela me acolheu em sua casa, em seu coração, desde o primeiro dia em que me casei com Richard. Assistia à sua atuação com um estranho distanciamento. Cada gesto era calculado, a pausa para criar efeito, a leve hesitação na voz, a maneira como ela se agarrava ao pódio como se estivesse dominada pela emoção. Nos seus últimos anos, passamos muito tempo juntas. Ela me contava histórias dos velhos tempos, de como criou Richard, dos seus sonhos para o futuro da nossa família. Uma lembrança veio à tona, sem ser convidada, o Natal de 2022. Perguntei à vovó Eleanor se Marlene alguma vez ligou. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Aquela mulher me ligou 2 vezes em 10 anos, querida. Ambas as vezes para perguntar sobre a documentação da casa. Agora Marlene chorava abertamente, aceitando lenços de papel do meu pai e se fazendo de nora dedicada. Eleanor viverá para sempre em nossos corações, nos corações de sua família. Ela desceu do pódio sob aplausos dispersos. Meu pai a abraçou. Cousins assentiu com aprovação. A mão de Carmen apertou a minha com mais força. Notei que a tia Margarete não estava aplaudindo. Ela permaneceu rígida em seu banco, observando Marlene com uma expressão tão fria que poderia congelar o vidro. Quando Marlene passou pela sua fileira, Margarete não ofereceu condolências. Ela nem sequer olhou para cima. Algo estava acontecendo sob a superfície daquele funeral, correntes que eu não conseguia ver, puxando em direções que eu não entendia. Marlene usou a palavra família 7 vezes em 4 minutos. Ela não usou meu nome em nenhum momento. Mas a vovó Eleanor tinha anotado tudo, e em algum lugar nesta sala, alguém sabia a verdade. Após a cerimônia, os enlutados se reuniram no gramado da igreja. Eu estava sozinho perto de um velho carvalho, observando grupos de pessoas trocando conversas sussurradas. Meu pai circulava entre a multidão como um político, aceitando abraços e murmúrios de simpatia. Ele me viu e se separou de um grupo de mulheres idosas. Seu passo era decidido, seu maxilar tenso. Satisfeito? Perguntou ele quando chegou até mim. Satisfeito com o quê? Vir aqui e fazer com que as pessoas te notem. Sentei-me na última fila. Não disse uma palavra. Você não precisava. Todo mundo viu você entrando sorrateiramente como um convidado indesejado. Não fui desconvidada. Ela era minha avó. Ela era minha mãe. Ele apontou o dedo para o próprio peito. Minha, não sua. Eu a visitei 312 vezes em 7 anos. Quantas vezes você a visitou? Seu rosto ficou vermelho. Você não tem esse direito. 4 vezes. Carmen me disse. 4 visitas em 5 anos, e você nunca ficou mais de 20 minutos. Carmen é empregada. Ela não sabe. Ela sabe exatamente quem apareceu e quem não apareceu. Por um instante, algo brilhou em seus olhos, não culpa, meu pai não era capaz de sentir culpa, medo, talvez, ou cálculo.
Antes que ele pudesse responder, uma voz calma nos interrompeu. Com licença, Sr. Graves. Nós dois nos viramos. Harold Morrison estava a poucos metros de distância, de cabelos grisalhos e impecavelmente vestido, segurando uma pasta de couro. Precisamos ir ao meu escritório agora, disse ele. Há uma questão relacionada ao testamento de Eleanor que requer atenção imediata. A compostura do meu pai vacilou por um instante, um lampejo de algo que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Claro, disse ele, ajeitando a gravata. Nós iremos com vocês até lá. Morrison assentiu com a cabeça e depois olhou para mim. Você também, senhorita Graves. Eleanor solicitou especificamente a sua presença. Acompanhei a procissão de carros pelas ruas sinuosas de Westchester. À minha frente, o Mercedes prateado do meu pai avançava pelo trânsito com uma precisão agressiva. Pela janela traseira, eu podia ver Marlene gesticulando enfaticamente, suas mãos cortando o ar. Meu pai não parava de balançar a cabeça negativamente. Eles estavam discutindo sobre o que, eu não fazia ideia. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Carmen. Também me pediram para ir ao escritório do advogado. Não entendo por quê. Encarei a mensagem, e as peças começaram a se encaixar na minha mente. Palavras da vovó Eleanor, de 6 meses atrás, eu anotei tudo no meu diário. O comentário enigmático de Carmen no funeral, hoje, muitas pessoas ficarão surpresas. Morrison solicitou especificamente a minha presença. E agora Carmen, a cuidadora, a testemunha de 7 anos de vida cotidiana, é convocada para a leitura de um testamento. Pensei no diário. Eu o tinha visto uma vez na mesa de cabeceira da vovó Eleanor, um caderno grosso com capa azul marinho, cujas páginas estavam gastas e macias pelo uso. Ela vinha escrevendo nele todas as noites, durante anos. O que ela havia escrito? Quem havia feito a visita? Quem ligou? Quem se lembrou do aniversário dela? Quem havia se esquecido de que ela existia? O Mercedes à minha frente acelerou e passou pelo sinal amarelo. Eu a peguei pouco antes de ficar vermelha. Pela janela traseira, vi Marlene se virar e olhar para o meu carro. Mesmo à distância, eu conseguia perceber a hostilidade em sua postura. Os dois estavam com medo. Eu pude sentir. Pela primeira vez desde que recebi o telefonema de Carmen, 2 dias atrás, algo além da tristeza se agitou em meu peito. Não exatamente esperança, mas algo próximo disso, algo que parecia o início de uma resposta. O escritório Morrison & Associates ocupava um imponente prédio de arenito marrom no centro de Westchester. Estacionei atrás do Mercedes do meu pai e segui o grupo para dentro. O prédio cheirava a couro velho e lustramóveis, o aroma do dinheiro e da discrição. A sala de conferências era dominada por uma longa mesa de carvalho rodeada por 12 cadeiras. Apliques de parede de latão projetam uma luz quente sobre pinturas a óleo de paisagens bucólicas. Contei os presentes enquanto entravam, meu pai e Marlene, tia Margarete, 2 primos distantes cujos nomes eu não conseguia lembrar, 2 senhores de terno caro, ex-sócios do meu falecido avô, Carmen parecendo desconfortável em seu vestido azul marinho, uma mulher com um carimbo de tabelião, assistente de Morrison, e eu. 12 pessoas, 12 testemunhas do que estava prestes a acontecer. Meu pai reivindicou o lugar na cabeceira da mesa como se aquela fosse sua sala de reuniões, sua reunião. Marlene sentou-se ao lado dele, agarrando sua bolsa Hermes como se fosse um escudo. Sentei-me numa cadeira na extremidade oposta, de frente para meu pai. Carmen sentou-se ao meu lado, com as mãos firmemente cruzadas no colo. A porta se abriu. Harold Morrison entrou carregando um grande envelope de papel pardo e eu prendi a respiração, um caderno grosso com capa azul marinho. Diário da vovó Eleanor. Ele colocou os 2 objetos sobre a mesa, observando a sala com a calma experiente de um homem que já havia transmitido notícias difíceis muitas vezes. Obrigado a todos por terem vindo, disse ele. Eleanor Graves preparou-se bastante para este dia. Ela tinha muito a dizer. Ele olhou diretamente para mim. Algo foi transmitido entre nós, talvez um reconhecimento ou um aviso. Antes de ler o testamento, continuou Morrison, preciso deixar algo claro. Este documento representa os desejos finais de Eleanor, autenticados em cartório e testemunhados em 8 de janeiro de 2024. Seu conteúdo é juridicamente vinculativo e não pode ser contestado.
A mão do meu pai tremeu levemente quando ele estendeu a mão para pegar o copo d'água. Preciso fazer uma pausa aqui por um momento. Se você já foi tratado como um estranho pela sua própria família, deixado de lado, ignorado, feito para se sentir invisível, quero que saiba que você não está sozinho. Deixe um comentário abaixo e conte-me a sua história. E se você quiser descobrir o que havia naquele envelope, o que minha avó escreveu naquele diário, inscreva-se e ative as notificações. Acredite em mim, você não vai querer perder o que acontece a seguir. Morrison pousou a mão sobre o diário da Marinha. Antes de abrir o testamento, disse ele, Eleanor me pediu para explicar isto. Meu pai inclinou-se para a frente. O que é isso? Nunca vi. Por favor, não o interrompa, Sr. Graves. O tom de Morrison era educado, mas inflexível. Este é o diário pessoal de Eleanor. Ela o manteve de 2017 até sua morte. 847 páginas. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Marlene se ergueram. 800 páginas de quê? Registros. Morrison abriu o diário em uma página marcada. Eleanor documentou tudo. Cada visita que recebeu, cada telefonema, cada cartão de aniversário ou a falta dele. O silêncio tomou conta da sala. Morrison começou a ler. 15 de março de 2022. Siena veio hoje com canja de galinha e tulipas amarelas, minhas favoritas. Assistimos ao Jeopardy juntas. Ela sempre me deixa ganhar. Richard não ligou. Já faz 4 meses. Senti o sangue fugir do rosto do meu pai, mesmo estando do outro lado da mesa. 3 de abril de 2022, continuou Morrison. Siena ligou às 19 horas, como faz todas as noites. Conversamos sobre o trabalho dela, sobre o jardim, sobre o livro que ela está me lendo. Richard não nos visita desde o Natal. Foram 11 minutos. Isso é um absurdo, balbuciou meu pai. Minha mãe era idosa. A memória dela. A médica de Eleanor, doutora Patricia Hoffman, certificou sua capacidade mental em 8 de janeiro de 2024. Morrison elaborou um documento. Esta certidão está anexada ao testamento. Sua mãe sabia exatamente o que estava escrevendo, Sr. Graves. Tia Margarete falou pela primeira vez. Minha irmã me ligava toda semana. Ela me contava tudo, quem tinha vindo, quem não tinha vindo. Ela olhou para meu pai com desprezo evidente. Ela era mais esperta do que qualquer um de nós. A boca do meu pai abria e fechava. Nenhuma palavra foi dita. O diário estava sobre a mesa como uma bomba prestes a explodir. Morrison largou o diário e pegou uma única folha de papel. Eleanor compilou esses números sozinha, disse ele. Ela me pediu para lê-los em voz alta antes de abrir o testamento. Meu pai agarrou os braços da cadeira. Marlene ficou completamente imóvel. De 2017 a 2024, leu Morrison, Siena Graves visitou Eleanor 312 vezes. Ele fez uma pausa, deixando o número se assentar. Richard Graves visitou o local 4 vezes. Duração total, menos de 2 horas. Um pequeno som escapou de Marlene, algo entre um suspiro e uma risada de incredulidade. Telefonemas da Siena, aproximadamente 2.500, quase todas as noites durante 7 anos. Eu não tinha me dado conta de que havia feito tantas ligações, mas os cálculos batiam. 7 anos, quase todas as noites. 11 ligações telefônicas de Richard. 8 delas referentes à documentação do imóvel. Meu pai se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no chão de madeira. Isso é uma invenção. Minha mãe estava confusa. Ela estava. Sente-se, Sr. Graves. A voz de Morrison não se elevou, mas algo nela inspirava obediência. Ainda não terminei. Carmen pigarreou. Posso confirmar esses números. Sua voz era firme, apesar da tensão no ar. Trabalhei para a Sra. Eleanor por 5 anos. Vi quem vinha e quem não vinha. Tia Margarete assentiu com a cabeça. Eu também posso. Minha irmã me contou tudo. 2 testemunhas independentes, 2 pessoas sem qualquer interesse financeiro no resultado, corroborando cada palavra. Meu pai recostou-se na cadeira.
Pela primeira vez na minha vida, eu o vi com um olhar genuinamente assustado. Os números não mentem, disse Morrison em voz baixa. Eleanor sabia disso. Ela foi professora por 40 anos. Ela entendia o poder da documentação. Ele estendeu a mão para o envelope de papel pardo. Agora, à vontade. Morrison rompeu o lacre do envelope com cuidado deliberado. Dentro havia 3 folhas de papel grosso cor creme, cobertas com uma linguagem jurídica precisa. Ele as espalhou sobre a mesa, ajustando seus óculos de leitura. O último testamento de Eleanor Margaret Graves, começou ele. Assinado e autenticado em 8 de janeiro de 2024, na presença de 2 testemunhas independentes e um tabelião licenciado. Meu pai permaneceu imóvel, com os olhos fixos nos documentos. A mão de Marlene deslizou em direção ao braço dele, mas ele pareceu não notar. Eu, Eleanor Margaret Graves, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais e em livre vontade, declaro este ser o meu testamento final, revogando todos os testamentos e codicilos anteriores. Morrison ergueu os olhos, examinando a sala. Seu olhar permaneceu sobre mim por apenas um instante. Meu patrimônio consiste no seguinte: a residência em 47 Lakeview Drive, Westchester, Nova York, avaliada em aproximadamente 2,3 milhões de dólares, o iate Lady Eleanor, avaliado em 890 mil dólares, contas de investimento na Vanguard Financial, com saldo atual de 1,2 milhão de dólares, minha coleção de arte, avaliada em 340 mil dólares. Ele fez uma pausa, deixando os números serem assimilados. Valor total do patrimônio, aproximadamente 4,73 milhões de dólares. O aperto de Marlene em sua bolsa Hermes aumentou visivelmente. A respiração do meu pai tornou-se superficial e rápida. Eu não estava olhando os documentos. Eu estava olhando para a fotografia na parede atrás de Morrison, uma imagem em preto e branco da minha avó quando jovem, rindo de algo que estava fora do enquadramento. Ela sabia que esse momento chegaria. Ela havia se preparado meticulosamente para isso, documentando cada pequena afronta, cada ausência, cada prova de quem realmente estivera ao seu lado. Morrison virou para a segunda página. Agora vou ler a distribuição dos bens, disse ele. Eleanor foi muito específica sobre quem recebe o que e, mais importante, por quê. Artigo 1, leu Morrison. Para meu filho, Richard Allen Graves. Meu pai endireitou-se na cadeira, um lampejo de sua antiga confiança retornando. Ele ajeitou a gravata, preparando-se para receber o que claramente acreditava ser seu direito de primogenitura. Morrison prosseguiu sem demonstrar qualquer inflexão. Deixo a quantia de $1. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meu pai piscou. Desculpe. O que você disse? $1, Sr. Graves. A expressão de Morrison permaneceu neutra. Eleanor incluiu uma explicação que sou obrigada a ler. Deixo para Richard $1 para que ele não possa alegar que o esqueci. Eu não o esqueci. Lembro-me muito bem dos 7 anos em que ele me abandonou. Isto é, a voz do meu pai falhou. Isto é uma loucura. Ela não estava em seu juízo perfeito. O certificado de capacidade mental está anexado, como mencionei. Morrison apresentou outro documento assinado pela doutora Patricia Hoffman em 8 de janeiro de 2024. Sua mãe foi avaliada especificamente para esse fim. Marlene agarrou o braço do meu pai. Richard, faça alguma coisa. Vou processar, rosnou ele. Vou contestar isso no tribunal. Com que fundamento? Perguntou Morrison calmamente. O testamento foi devidamente lavrado, testemunhado e autenticado em cartório, de acordo com a lei do Estado de Nova York. A capacidade mental de sua mãe está documentada por um médico licenciado. Você não tem legitimidade para contestar essas disposições. Mas eu sou o filho dela, o único filho dela. Sim, concordou Morrison. E ela deixou para você exatamente o que pretendia deixar. Observei a expressão no rosto do meu pai oscilar entre choque, raiva e algo que nunca tinha visto ali antes, humilhação. O homem que passou a vida projetando sucesso e status estava sendo despido diante de todos que ele queria impressionar. Tia Margarete não se mexeu, não disse nada, mas um pequeno sorriso sombrio brincava nos cantos de sua boca. Meu pai não se sentou. Seu rosto havia adquirido uma coloração carmesim irregular, com veias pulsando nas têmporas.
Isto é uma conspiração, sibilou ele. Alguém a manipulou. Alguém. Seus olhos pousaram em mim. Você. Encarei seu olhar fixamente. Eu não sabia nada sobre isso. Mentiroso. Ele bateu com a palma da mão na mesa. Você a visitava constantemente. Você a envenenou contra mim? Eu a visitei porque a amava. Amor? Ele riu, um som áspero e desagradável. Você queria o dinheiro dela. Era só isso que você sempre quis. Eu não sabia que ela tinha dinheiro. Nunca perguntei. Ricardo. Marlene puxou a manga da camisa dele. Todos estão assistindo. Ele a afastou bruscamente. Não me importo com quem esteja assistindo. Esta é a minha herança, o meu direito de primogenitura. Tia Margarete se levantou. Aos 72 anos, era uma mulher pequena, mas sua presença preenchia o cômodo. Richard, disse ela baixinho. Quando foi a última vez que você ligou para sua mãe? Não para falar da casa. Não para falar de papelada. Só para perguntar se ela estava bem. Não tenho que lhe dar satisfações. Você não pode responder, pode? Porque você não se lembra. Porque já se passaram anos. Isso não é. Eu falava com a minha irmã todas as semanas, continuou Margarete. Ela me contava sobre Siena, a neta que vinha todos os domingos, que ligava todas as noites, que trazia sopa quando ela estava doente. Ela também me contava sobre você, o filho que desapareceu. A boca do meu pai se movia silenciosamente. Marlene olhou para ele com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, nem de apoio, nem de defesa. Calculista. Reavaliando. Senhor Graves, disse Morrison firmemente. Se o senhor não conseguir se controlar, terei que pedir que se retire. Ainda não terminamos de ler o testamento. Meu pai ficou paralisado, o peito arfando, os punhos cerrados ao lado do corpo. Ele não tinha para onde ir, nada mais a dizer, e eu não tinha dito uma palavra. Meu pai finalmente se sentou, com movimentos rígidos e mecânicos. Marlene afastou um pouco a cadeira dele. Morrison esperou até que a sala se acalmasse e então continuou a ler. Artigo 2, para minha neta, Siena Caterine Graves. Ele fez uma pausa, olhando para mim. Em homenagem à sua mãe, minha querida nora, Caterine, que nos foi tirada cedo demais. Senti lágrimas picarem meus olhos. O nome da minha mãe. Ela havia incluído o nome da minha mãe. Deixo o restante do meu patrimônio, a casa no número 47 da Lakeview Drive, o iate Lady Eleanor, todas as contas de investimento, a coleção de arte e tudo. As palavras ficaram suspensas no ar. Eleanor incluiu uma declaração, disse Morrison. Ela queria que eu a lesse exatamente como estava escrita. Ele levantou a página e eu ouvi a voz da minha avó em cada palavra. Siena foi a luz dos meus últimos anos. Ela não veio por dinheiro. Ela nem sabia que eu tinha algum. Ela veio porque me amava. Todos os domingos, faça chuva ou faça sol. Em cada telefonema, mesmo quando estava exausta do trabalho. Em cada tulipa amarela no meu aniversário. Em cada tigela de sopa quando eu estava doente. Ela foi a única que se lembrou de que eu ainda estava vivo. Carmen apertou minha mão por baixo da mesa. Não deixo minha herança para ela como punição para Richard. Deixo porque ela a mereceu, não por obrigação, mas por amor. Há uma diferença. Eu não conseguia falar, não conseguia me mexer. As lágrimas caíam livremente agora, e eu não tentei impedi-las. Pela primeira vez na vida, alguém da minha família realmente me enxergou não como um fardo, não como um incômodo, não como a filha de uma mulher morta que todos queriam esquecer. Como alguém digna de amor. E ela fez questão de que todos nesta sala soubessem disso. Morrison pegou o jornal da Marinha. Há um último legado, disse ele. A própria revista. Ele deu a volta na mesa, parando ao lado da minha cadeira. As instruções de Eleanor eram explícitas. Este diário deve ser entregue a Siena e somente a Siena, escreveu ela. Ele consultou um cartão de anotações. Entrego isto à minha neta não como prova, a verdade já foi dita hoje.
Entrego para que ela saiba que cada visita, cada telefonema, cada gesto de carinho foi testemunhado e valorizado. Ela nunca foi invisível para mim. Ele colocou o diário em minhas mãos. Era mais pesado do que eu esperava, 847 páginas com a caligrafia cuidadosa da minha avó, documentando 7 anos de sua vida. Abri na primeira página. 1º de janeiro de 2017. Sua caligrafia elegante preenchia as margens. Um novo diário para um novo ano. Começo este registro porque quero que a verdade sobreviva a mim. Voltei-me para a última entrada. 5 de março de 2024, 7 dias antes de ela morrer. Siena ligou hoje à noite. Ela perguntou se eu queria que ela lesse para mim. Eu disse que sim. Ela leu O Grande Gatsby, meu livro favorito desde que eu era menina. A voz dela é muito parecida com a da Catherine. Vou sentir falta dessa voz. Eu li para ela durante 3 semanas seguidas. Não sabia que seria a última coisa que faria por ela. Mas ela sabia. Ela tinha notado. Ela queria que eu entendesse que cada momento importava. Há também uma carta, disse Morrison em voz baixa. Carmen a está aguardando para você. Eleanor pediu que você a abra em particular quando estiver pronto. Olhei para Carmen. Ela assentiu com a cabeça, os olhos brilhando. Minha avó havia se preparado para tudo, até mesmo para a despedida. Meu pai se levantou da cadeira. Seu rosto havia se transformado, a raiva se dissipara, substituída por algo suave e suplicante. Ele caminhou em minha direção com os braços ligeiramente estendidos, como um homem se aproximando de um animal arisco. Siena. Sua voz transbordava uma ternura que eu nunca havia ouvido antes. Meu bem, estou tão feliz por você. Mamãe sempre te amou. Eu sempre soube disso. Eu não me mexi. Somos uma família, continuou ele, aproximando-se. Sei que não fui perfeito. Mas podemos recomeçar agora. Você pode voltar para a casa da mamãe, quer dizer, para sua casa. Podemos ser uma família de verdade novamente. Olhei para ele. Olhei mesmo. O mesmo homem que me bloqueara na porta da igreja 3 horas antes. O mesmo homem que sibilara somente para familiares e me mandara para a última fila. Lar, repeti. Qual lar? A casa da mãe? A propriedade rural? Todos nós podemos. Há 3 horas você me disse que eu não era da família. Ele estremeceu. Eu não quis dizer? Você me empurrou para a última fila. Deixou Marlene fazer o elogio fúnebre enquanto eu ficava sentado ao lado do motorista contratado. Foi um mal-entendido, não foi? Permaneci de pé, ainda segurando o diário. 26 anos, pai. 26 anos sendo apagado das fotografias, excluído dos feriados, tratado como uma vergonha. Siena, por favor. Você teve 26 anos para ser meu pai. Você escolheu não ser. Sua máscara escorregou por um instante. Por baixo da falsa ternura, vi o cálculo, a aritmética desesperada de um homem que acabará de perder 4,7 milhões de dólares e lutava para recuperá-los. Podemos resolver isso, disse ele, estendendo a mão para mim. Deixe-me. Ele se aproximou para me abraçar. Eu recuei. Não. Os braços do meu pai ficaram suspensos no ar vazio. Não me toque, eu disse. Siena, eu sou seu pai. Você é o homem que me gerou. Isso é biologia. Isso não faz de você meu pai. A sala ficou completamente silenciosa, 12 pessoas assistindo, quase sem respirar. Você teve 26 anos para ser pai, continuei, com a voz firme. Em vez disso, escolheu me apagar da sua vida. Tirou as fotos da minha mãe de casa. Parou de me convidar para os feriados. Deixou sua esposa me tratar como um estranho nas reuniões de família. Marlene nunca. Você não fez nada. Durante 26 anos, você não fez nada. E agora, porque a vovó me deixou a herança dela, de repente você quer começar do zero. Ele abriu a boca, mas eu não tinha terminado. Eu não te odeio, eu disse. O ódio consome energia que eu não quero desperdiçar com você. Simplesmente cansei.
Você não pode estar falando sério. Eu posso, e eu faço. Eu me voltei para Morrison. Que documentos preciso assinar? Morrison assentiu com a cabeça, com um lampejo de algo parecido com respeito nos olhos. Podemos concluir a documentação agora, se preferir. Eu prefiro. Passei pelo meu pai sem olhar para trás. Ele agarrou meu braço. Siena, espere. Virei-me, olhei para a mão dele na minha manga e depois para o seu rosto. Me solte. Algo na minha voz, talvez a calma absoluta, fez com que ele soltasse meu aperto. Não me ligue, eu disse. Não venha me visitar. Não mande cartas. Acabou. Sentei-me à escrivaninha de Morrison. Atrás de mim, ouvi Marlene sussurrando furiosamente para meu pai. Ouvi a voz calma da tia Margarete. Deixe-a ir, Richard. Você já perdeu. Peguei a caneta que Morrison me ofereceu e comecei a assinar. Este era o momento que eu esperava por toda a minha vida, não o dinheiro, mas o direito de dizer basta. Se você já precisou impor limites a um familiar tóxico, deixe um coração vermelho nos comentários. Quero saber que não sou a única. E se você quiser saber o que aconteceu com meu pai depois daquele dia, acredite, tem mais. Continue assistindo. A história ainda não acabou. O processo burocrático levou 45 minutos. Morrison me orientou em cada documento com paciência e precisão. A escritura de transferência do imóvel na 47 Lakeview Drive, o registro do iate, os formulários da conta de investimentos, o inventário da coleção de arte. Cada assinatura parecia um pequeno ato de recuperação. Senhorita Graves, disse Morrison enquanto eu assinava a última página. Preciso lhe perguntar algo. Eleanor previu que seu pai poderia reagir mal ao conteúdo do testamento. Isso é um eufemismo. Ela fez os preparativos. Ele apresentou um cartão de visitas. Este é um chaveiro licenciado. Eleanor pagou antecipadamente pela troca completa das fechaduras da casa. Se desejar, posso enviá-lo em até 1 hora. Encarei o cartão. Minha avó havia pensado em tudo, não apenas no testamento, mas também nas consequências. Ela sabia exatamente do que seu filho era capaz. Sim, eu disse. Troque as fechaduras hoje mesmo. Morrison assentiu com a cabeça, já estendendo a mão para pegar o telefone. Através da divisória de vidro, eu conseguia ver meu pai e Marlene ainda na sala de reuniões. Eles não estavam se falando. Marlene estava sentada com os braços cruzados, encarando a parede. Meu pai estava encolhido na cadeira, parecendo ainda menor do que quando chegamos. Os outros convidados já haviam começado a ir embora. Tia Margarete parou na porta, cruzou o olhar comigo e acenou levemente com a cabeça. Os 2 homens de negócios idosos apertaram a mão de Morrison e saíram sem sequer cumprimentar meu pai. Ninguém ofereceu condolências a Richard. Ninguém apertou sua mão. O homem que se colocará como filho enlutado, o herdeiro devotado, permaneceu sentado sozinho e ignorado. Eleanor foi muito clara sobre uma coisa, disse Morrison, encerrando a ligação. Ela queria que você estivesse protegido não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Ela sabia que este dia seria difícil. Ela sabia de tudo, eu disse. Ela sempre soube. Saí do escritório de Morrison com o diário pressionado contra o peito. Carmen estava esperando no corredor. Ela parecia nervosa, com as mãos entrelaçadas. Senhorita Siena, posso falar com você? Claro, Carmen. Ela lançou um olhar para a sala de conferências onde meu pai ainda estava sentado imóvel, depois aproximou-se, baixando a voz. Senhora Eleanor, ela a amava como a uma filha. No fim, ela só falava de você. Da sua voz quando você lia para ela. Das tulipas que você sempre trazia. Senti minha garganta apertar. Obrigado por cuidar dela. Não precisa me agradecer. Carmen hesitou. Mas tem mais uma coisa. A senhora Eleanor me pediu para guardar algo para você. Não está no testamento, é algo particular. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno envelope. Na frente, a caligrafia da minha avó, para Siena. Abra quando estiver pronta. Peguei-o com cuidado, sentindo o peso do papel dentro.
Ela escreveu isso uma semana antes de falecer, disse Carmen. Ela me disse que era isso que eu não podia incluir nos documentos legais, as coisas que eram só para ela. Guardei o envelope no bolso, junto ao coração. Obrigada, Carmen. Por tudo. Ela sentiu com a cabeça, com lágrimas brilhando nos olhos. Você foi boa para ela, senhorita Siena. Ela foi feliz por sua causa. Quero que você saiba disso. Atrás de nós, a porta da sala de conferência se abriu. A voz do meu pai, tensa e desesperada. Siena, espere. Eu não me virei. Adeus, Carmen, eu disse. Entrarei em contato sobre a casa. Caminhei em direção à saída, o diário da minha avó nos braços, a carta dela no bolso. Ouvi meu pai me chamando pelo nome. Não olhei para trás. O sol da tarde de março bateu no meu rosto quando saí. Parei nos degraus da entrada do prédio de tijolos marrons, respirando ar fresco. Pela primeira vez em dias, talvez mais, senti algo além de tristeza. Não exatamente felicidade, mas algo mais leve. Algo como liberdade. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Siena, aqui é a tia Margarete. Consegui seu número com o Harold. Gostaria de te ver quando você estiver pronta. Sua avó falava muito de você. Acho que deveríamos nos conhecer melhor. Ela teria querido isso. Li a mensagem 2 vezes, e um pequeno sorriso se formou em meus lábios. A vovó Eleanor falava de mim, para a irmã, para Carmen, provavelmente para qualquer um que quisesse ouvir. Enquanto meu pai fingia que eu não existia, ela contava para as pessoas sobre a neta. Aquela que visitava. Aquela que ligava. Aquela que se lembrava. Digitei uma resposta, eu também gostaria disso, tia Margarete. Ligo para você esta semana. Atrás de mim, a porta se abriu de repente. Siena. A voz do meu pai, rouca e desesperada. Precisamos conversar. O tom cortante de Marlene o interrompeu. Richard, pare. Você está causando uma cena. Não me importo com as cenas. Esse dinheiro é da minha mãe. Esse dinheiro não é mais seu. Nunca foi. Eu não me virei. Fui até meu carro, destranquei-o e entrei no banco do motorista. Pelo retrovisor, pude vê-los nos degraus, meu pai, de boca aberta, um braço estendido em direção ao meu carro que partia. Marlene estava parada ao lado dele, de braços cruzados, com uma expressão fria. Liguei o motor. A última coisa que vi antes de partir foi meu pai, paralisado nos degraus do prédio de tijolos marrons, observando-me ir embora. Ele não me seguiu. Não tinha mais nada a oferecer. 3 semanas após o funeral, eu estava desempacotando caixas na casa da minha avó, que agora é minha casa. O chaveiro apareceu no mesmo dia da leitura do testamento. A empresa de segurança instalou novas câmeras 2 dias depois. Passei a primeira semana apenas caminhando pelos cômodos, tocando os móveis, relembrando. Meu telefone tocou. Tia Margarete. Siena, achei que você deveria saber algo sobre Richard e Marlene. Coloquei de lado o porta-retratos que estava segurando uma foto da minha avó e do meu avô no dia do casamento deles. O que aconteceu? Marlene entrou com o pedido de divórcio na última terça-feira. Já consta nos registros do condado. Sentei-me devagar na beirada do sofá. Divórcio? Aparentemente, ela não sabia que Richard havia sido excluído do testamento de Eleanor até a leitura. Ela pensava que estava se casando por dinheiro. A voz de Margarete carregava uma satisfação sombria. Quando ela descobriu a verdade, que ele vinha mentindo sobre seu relacionamento com a mãe há anos, ela ficou descontente. Eu não sabia que ela tinha motivos para pedir o divórcio. Ela está alegando fraude e deturpação de bens durante o casamento. Os advogados dela são bons. Pensei em Marlene durante a leitura do testamento, no jeito como ela olhou para meu pai quando a verdade veio à tona. Não com compaixão. Com reavaliação. Há mais, continuou Margarete. A história se espalhou por Westchester, no meio imobiliário, na elite dos clubes de campo. Todo mundo sabe o que aconteceu. Que Richard abandonou a mãe por 7 anos e foi deserdado. Não contei a ninguém.
Você não precisava. Havia 12 pessoas naquela sala. Notícias assim se espalham rápido. Ela fez uma pausa. Ninguém quer fazer negócios com um homem que abandona sua mãe idosa. Isso prejudica a reputação. As consequências foram surgindo uma a uma. Eu não havia pedido vingança, mas a verdade tinha seu próprio ímpeto. Naquela noite, sentei-me sozinha na sala de estar. Uma fogueira crepitava na lareira de pedra, a mesma lareira onde minha avó se sentara comigo tantas vezes, compartilhando chá e histórias. A casa era silenciosa e tranquila, de um jeito que meu apartamento em Manhattan jamais foi. Peguei o envelope que Carmen me dera. Durante 3 semanas, carreguei-o comigo, sem estar totalmente pronta para abri-lo. Agora, rodeada pelas coisas da minha avó, eu estava pronta. Rompi o lacre e desdobrei a carta. Minha querida Siena. Se você está lendo isto, é porque eu já parti. E você já ouviu o que deixei para você no testamento. Quero que você entenda uma coisa. Eu não deixei minha herança para você como punição para Richard. Deixei para você porque você a merece. Porque você me amou incondicionalmente, sem esperar nada em troca, sem nunca perguntar o que receberia em troca. Você se parece muito com sua mãe. Os mesmos olhos, o mesmo coração. Quando Catherine morreu, pensei que nunca me recuperaria. Mas então eu vi você crescer. Vi você se tornar gentil apesar da crueldade. Forte apesar da negligência. Amorosa apesar de receber tão pouco amor em troca. Richard era meu filho. Um dia eu o amei. Mas o amor não justifica o abandono. Não apaga 7 anos de silêncio, de promessas vazias, de escolher o conforto em vez do dever. Você escolheu diferente. Cada visita de domingo. Cada telefonema. Cada tulipa amarela. Você me escolheu, e eu te escolhi. Não desperdice sua energia com culpa. Não deixe que Richard faça você sentir que pegou algo que não era seu. Você conquistou isso, não por obrigação, mas por amor. Viva bem, minha querida. Essa é a melhor maneira de honrar minha memória. Todo o meu amor para sempre. Vovó Eleanor. Apertei a carta contra o peito e chorei. Pela primeira vez desde que ela morreu, permiti-me sentir verdadeiramente o luto. 1 mês após o funeral, meu pai ligou. Eu estava na minha mesa em Manhattan, revisando as plantas de um novo projeto. O número dele apareceu na minha tela. Eu ainda não o tinha bloqueado, embora tivesse considerado a possibilidade. Algo me fez responder. Siena. Sua voz soava diferente e cansada, oca. Podemos falar? Você tem 2 minutos. Uma longa expiração. Me desculpe. Eu sei que cometi erros. Eu sei que eu não fui o pai que deveria ter sido. Eu esperei. Marlene me deixou. O divórcio vai acabar com tudo. Minha reputação está destruída. Ninguém em Westchester quer mais trabalhar comigo. Sua voz falhou. Não tenho ninguém, Siena. Você é tudo que me resta. Não sou sua para me ter. Por favor. Eu vou mudar. Vou melhorar. Só me dê uma chance. Você teve 26 anos de oportunidades. E as desperdiçou me apagando da sua vida. Eu estava errado. Admito. Mas eu sou seu pai. Você é o homem que me impediu de ir ao funeral da minha avó. Que me fez sentar na última fila com os funcionários. Que deixou sua esposa fazer o elogio fúnebre enquanto eu não tive permissão para falar? Silêncio. Você não está ligando porque sente muito, eu disse. Você está ligando porque está sozinha. Porque Marlene foi embora, seus amigos desapareceram e você não tem mais ninguém a quem recorrer. Isso não é. É verdade. E eu entendo. Mas eu não sou seu plano B. Eu não sou seu último recurso. Siena, por favor. Não ligue novamente. Encerrei a chamada. Depois, bloqueei o número dele. Fiquei sentada por um longo momento, encarando meu celular. Não me senti triunfante. Não me senti vingada. Eu simplesmente me senti esgotado.
26 anos de espera por um pai que nunca chegaria. Era hora de parar de esperar. No fim de semana seguinte, dirigi até Connecticut. A tia Margarete morava em uma pequena casa colonial cercada por jardins e tulipas amarelas, dezenas delas, que brilhavam contra o solo primaveril. São as favoritas da Eleanor, disse Margarete, seguindo meu olhar enquanto abria a porta. Eu as planto todos os anos para ela. Ela me abraçou, um abraço verdadeiro, caloroso e sem hesitação. Parecia algo estranho depois de tantos anos com familiares que mal reconheciam minha existência. Estávamos sentadas na cozinha dela, tomando chá em xícaras de porcelana que haviam pertencido à mãe da minha avó. A luz da tarde entrava obliquamente pelas cortinas de renda. Eleanor falava de você o tempo todo, disse Margarete. Em cada telefonema, em cada visita, ela me contava tudo. Siena trouxe sopa hoje. Siena leu para mim ontem à noite. Siena lembrou do meu aniversário quando ninguém mais lembrou. Eu não sabia que ela tinha te contado. Ela contou para todos que quisessem ouvir. Margarete sorriu, mas seus olhos estavam tristes. Ela tinha muito orgulho de você, da mulher que você se tornou, apesar de tudo. Apesar de Richard, você quer dizer? Apesar de tudo isso. A morte da sua mãe. A forma como você foi tratada depois. O apagamento. Ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Você não merecia nada disso, Siena. Nada disso foi culpa sua. Esperei 34 anos para ouvir essas palavras de um membro da família. Eleanor guardou outra coisa para você, disse Margarete. Algo que ela não incluiu no testamento. Ela saiu do quarto e voltou com uma pequena caixa de madeira. Dentro, fotografias, dezenas delas. Minha mãe e minha avó juntas. Minha mãe me segurando quando eu era bebê. Minha mãe no dia do seu casamento, radiante e jovem. Eleanor manteve isso escondido, disse Margarete. Ela sabia que Richard os teria destruído. Ela queria que você os tivesse algum dia. O rosto da minha mãe, sorrindo para mim, parecia de 30 anos atrás. Finalmente a tinha de volta. 3 meses após o funeral, sentei-me em frente a Harold Morrison em seu escritório. Tenho pensado no que fazer com a propriedade, eu disse. Quero criar algo duradouro, algo que deixaria a vovó Eleanor orgulhosa. Morrison recostou-se na cadeira, com um leve sorriso no rosto. O que você tinha em mente? Um fundo de bolsas de estudo. A Bolsa de Estudos Memorial Eleanor Graves, para crianças que perderam um dos pais. Especificamente, crianças que foram marginalizadas por seus familiares restantes. Crianças como eu fui. Ele assentiu lentamente. Essa é uma ótima ideia. Como você gostaria de estruturá-la? As contas de investimento geram aproximadamente $60.000 em rendimentos anuais. Quero que todo esse valor seja destinado a bolsas de estudo, mensalidades integrais para alunos que se qualificarem. Morrison fez anotações em seu bloco de notas. Podemos estabelecer uma fundação. Isenção de impostos. Governança adequada. Eleanor teria aprovado. Tem mais. Inclinei-me para frente. A casa, vou ficar com ela, mas quero abri-la nos fins de semana para eventos beneficentes. Organizações locais, arrecadações de fundos, encontros da comunidade. A vovó Eleanor adorava receber pessoas em casa. A casa não deve ficar vazia. Você pensou bem nisso. Tive 3 meses para pensar. Fiz uma pausa. Ela não me deixou dinheiro para que eu acumulasse. Ela o deixou porque confiava que eu faria algo significativo com ele. Morrison largou a caneta. Sabe, senhorita Graves, eu exerço a advocacia na área de direito sucessório há 40 anos. Já vi heranças destruírem famílias, transformarem pessoas decentes em monstros. Ele olhou para mim com algo parecido com respeito. Esta é a primeira vez que vejo alguém receber uma fortuna e imediatamente perguntar como doá-la. Não vou doar, eu disse. Vou transformar isso em um legado. Há uma diferença. Ele sorriu. Eleanor fez uma boa escolha. Numa tarde de sábado, levei o Lady Eleanor para passear em Long Island Sound. O iate tinha 42 pés de mogno polido e latão reluzente, mantido com evidente carinho.
Minha avó batizou com seu próprio nome uma pequena vaidade que ela se permitiu depois de décadas colocando todos os outros em primeiro lugar. Eu estava ao leme, observando a costa de Connecticut se afastar. O vento batia nos meus cabelos, trazendo o cheiro salgado do mar aberto. Uma lembrança me veio à mente. Eu tinha 10 anos e estava parado neste mesmo convés. Minha avó me deixou pilotar enquanto ela me apontava os pontos de referência ao longo da costa. O oceano não julga ninguém, querida, ela disse. Ele apenas escuta. Eu era muito jovem para entender o que ela queria dizer. Agora, aos 34 anos, finalmente entendi. Desliguei o motor e deixei o iate à deriva. Da minha bolsa, tirei uma única tulipa amarela, comprada naquela manhã numa floricultura em Westchester. Eu a segurei sobre a água. Para você, vovó Eleanor. E para a mamãe. Deixei cair. A tulipa flutuava nas ondas suaves, afastando-se lentamente até se tornar apenas um ponto dourado contra o azul. Observei até não conseguir mais vê-la. Então desci ao convés inferior e peguei o diário na minha bolsa. Abri numa página aleatória. 12 de julho de 2019. Siena me levou para velejar hoje. Ela disse, vovó, eu te amo. Eu disse, eu sei. Mas não contei a ela que, cada vez que ela diz essas palavras, meu coração se aquece um pouco mais. Ela sabia. Cada visita, cada telefonema, cada pequena gentileza. Ela notou tudo porque queria que eu entendesse que nada daquilo era invisível. Nada foi em vão. Fechei o diário e observei o pôr do sol sobre a água. 6 meses após o funeral, ofereci meu primeiro jantar na casa. A sala de jantar brilhava à luz de velas. Ao redor da mesa estavam a tia Margarete, Carmen, 2 colegas do meu escritório e David, um colega arquiteto que eu conhecera em um projeto à beira-mar 3 meses antes. Estávamos namorando havia 6 semanas. Ele foi gentil, atencioso e não se impressionou nem um pouco com a herança que eu havia recebido. Quando lhe contei a história, ele simplesmente disse, sua avó parece ter sido uma mulher incrível. Sem segundas intenções, apenas uma resposta genuína. Margarete ergueu seu copo. Para Siena e para Eleanor, que viu o que o resto de nós não viu. Todos beberam. A sala se encheu de calor e risos, sons que esta casa não ouvia há anos. Depois do jantar, David me ajudou a recolher a louça. Ficamos lado a lado na pia da cozinha, a mesma pia onde minha avó lavara inúmeras refeições. Esta é uma casa linda, disse ele. Era da minha avó. Agora é minha. Você parece estar em paz aqui. Refleti sobre a palavra. Pacífica. Há 6 meses, eu estava sentado na última fila de um funeral, invisível para minha própria família. Naquele momento, eu estava em uma cozinha cheia de pessoas que escolheram estar ali não por obrigação ou herança, mas porque queriam me conhecer. Estou em paz, eu disse. Pela primeira vez em muito tempo. Ele sorriu e me entregou um prato para secar. Pela janela, eu podia ver o jardim, agora adormecido no frio do outono. Mas eu já tinha planejado o que plantaria na primavera. Tulipas amarelas, é claro. Fileiras delas, brilhantes contra o solo escuro. Um legado de cor. Uma promessa cumprida. Essa era minha família agora, não aquela em que eu nasci, mas aquela que eu construí. Estou em pé na janela da casa da minha avó, olhando para o lago. Já se passaram 6 meses desde o funeral. 6 meses desde que me sentei na última fila, invisível. 6 meses se passaram desde a leitura do testamento e tudo mudou. Minha avó me deixou 4,7 milhões de dólares. Mas a coisa mais valiosa que ela me deu não foi dinheiro. Foi a verdade, documentada em 847 páginas escritas à mão por ela. A verdade é que eu fui vista. Que eu fui amada. Que eu importei. Meu pai não ligou desde que bloqueei o número dele. Soube pela tia Margarete que ele se mudou para a Flórida e está morando sozinho em um apartamento alugado. Se ele se arrependeu ou simplesmente ficou sem ninguém para culpar, eu não sei. E, sinceramente, já não me importo. Durante 26 anos, esperei que ele me visse, que me reconhecesse, que me amasse como um pai deve amar uma filha. Cansei de esperar. Eis o que aprendi.
Você não pode obrigar alguém a te amar, mas pode escolher quem tem acesso à sua vida. Você pode estabelecer limites sem culpa. Você pode se afastar de pessoas que te machucam, mesmo que sejam do mesmo sangue que você. Família não se resume apenas à genética. Tem a ver com quem está presente, quem liga, quem se lembra do seu aniversário, quem traz sopa quando você está doente. Foi minha avó que me ensinou isso. E passarei o resto da minha vida honrando seu ensinamento. Se você já se sentiu ignorado, pela sua família, feito, se sentir invisível, indigno, inferior, quero que saiba que você não está sozinho, e você merece mais. Obrigado por terem ficado até o final da minha história. Se você se identificou com isso, inscreva-se e compartilhe sua experiência nos comentários. Eu leio todos eles. Até a próxima, obrigado por estarem aqui durante toda essa jornada. Se você já precisou impor limites a familiares tóxicos, quero ouvir sua história. Deixe um comentário abaixo. Suas experiências importam e você não está sozinho, nisso. Se você quiser mais histórias como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há mais vídeos com links na descrição. Te vejo na próxima história. Cuidem-se.